Olá, abençoados e abençoadas, melhor noite, muito bem-vindos ao melhor dia da sua vida. Esse é o programa Café e Palavra e eu sou Pedro Kelly. Convido a você nessa terça-feira, dia 22 de agosto, a ir comigo, porque nos próximos minutos o tema se chama Chamando pelo Nome. Não saia daí, eu tenho uma vinheta para colocar para você, que são alguns abençoados e abençoadas que já mandaram suas fotos para mim. Se você deseja que tua foto apareça aqui, mande para mim pelo WhatsApp. Não saia daí que assim que terminar a vinheta, eu volto com você. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bem, o programa Café e Palavra de hoje tem o título Chamando pelo Nome. Mas antes, queria te pedir um favor. Inscreva-se no canal. Aqui do lado tem uma foto minha. Clique aí e dê seguimento. Por favor, isso me ajuda a fazer a palavra correr. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, ó, um joinha, um like, um gostei. Dê um clique aí dizendo que você está gostando de tudo que você está assistindo aqui no nosso canal, porque dessa maneira a palavra corre. Estamos quase batendo essa meta que eu tenho imediata, que são 3.000 inscritos. Falta um pouquinho mais de 30 pessoas. Eu conto com a tua ajuda para a gente chegar lá nos 3.000 inscritos e depois partir para outra meta, né? É igual aquela frase famosa, quando a gente bate a meta, então a gente aumenta a meta. Abençoado, se você deseja uma ministração minha pessoalmente aí no local onde você está, faça contato comigo pelo WhatsApp, sim? Quero agradecer também a todos que semeiam aqui no nosso ministério. No final, eu separei uma bonita ministração de prosperidade que vai incentivar a tua vida a entrar numa nova glória em relação às coisas materiais. Não perca isso. Bom, o tema hoje se chama Chamando pelo Nome. Muito bem, domingo passado eu terminei a palestra, a ministração, dizendo e afirmando que você é um Deus. Não por se comportar bem, ou por pagar suas contas em dia, ou por não ter nenhum tipo de vício, não. Embora estas coisas sejam relevantes para o teu bem viver, e eu sugiro que assim você seja, mas você não é um Deus por causa disso, você é um Deus por ser filho de Deus. Então, isso está implícito na tua condição de filho. Se você é um filho, você é um Deus. A base está em Salmo 82, verso 6, aonde está escrito que o próprio Deus diz que nós somos filhos e por isso somos deuses. Então, portanto, sendo um Deus, você é um criador, sim ou não? Bom, claro que sim. Se eu sou um Deus, eu sou um criador. Aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, eu gostaria de ler, se você me der essa oportunidade, esse verso aqui, que é um verso que eu gostaria de explicar um pouco, compartilhar um pouco com você, esse entendimento que você deve receber para que você possa seguir aqui compreendendo claramente tudo que nós estamos falando hoje, porque o tema de hoje se chama Chamando pelo Nome, e eu acabo de dizer que você é um Deus. Sendo um Deus, você é um criador, mas acontece com você algo que eu quero ler aqui. 2 aos Coríntios 4,13 diz: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, Cri, por isso falei. Ou seja, a pessoa só fala
depois que ela crê, né? Nós cremos também, por isso também nós falamos. Então, eu falo aquilo que eu acredito. É isso que está dizendo aqui. Esse é o resumo. Domingo passado, eu expliquei detidamente a toda a nossa imensa audiência como é que se formam os pensamentos sob os quais você toma decisões. Então, por favor, acesse lá o tema de domingo passado e você verá que você só tem a ganhar assistindo aquela ministração. Então, essas informações na tua mente fazem você decidir a tua vida, e essa ministração que eu faço, esse ensinamento que eu transmito aqui, ele cria em você um espírito de fé. Ou seja, quando a Bíblia fala a palavra espírito e está com a letra E minúscula, significa cria um comportamento, ou seja, cria um procedimento, um mesmo espírito de fé. Quer dizer que quando você está exposto a esse tipo de ensinamento da graça de Deus, do novo pacto, do evangelho do reino, que é este que o apóstolo Paulo ministrava e que eu estou ministrando para você hoje em dia aqui, então isso cria em você paulatinamente, de pouquinho em pouquinho, de entendimento em entendimento, de fé em fé, como está escrito, né? Um espírito de fé, uma maneira de se comportar, ou seja, essa doutrina faz você se comportar como um Deus que você é. Ela tira você do mundo cosmos, né? Você sabe a que eu me refiro, você que já estudou a ministração chamada Os Três Mundos, né? Essa ministração tira você daqui e leva você ao terceiro céu, aonde Paulo foi levado, que foi uma dimensão de entendimento, que é a fé que seria revelada, né? Então a criação, toda a criação de Deus, ela teve início a partir de uma ordem sua. Deus disse assim, lá onde? Peraí, já falo para você. A criação de Deus teve início quando ele deu ordem para que ela se formasse. Na verdade, isso já estava em sua mente, já estava criado, e apenas ele deu ordens para que se manifestasse, né? O Criador dá forma, essa é a melhor expressão, ele dá forma a partir da voz. Você note que Deus, o livro de Gênesis não diz que Deus pegou uma varinha mágica, que estalou um dedo, ou que balançou a cabeça, ou mexeu o narizinho, segundo aquela feiticeira da televisão. Não, disse que ele deu ordem. Ou seja, que a voz é importante, a voz do Criador, porque o Criador dá forma a partir daquilo que fala. Você pode notar isso no livro de Gênesis. Então, aqui em Romanos, capítulo 4, verso 17, capítulo 4, verso 17, diz assim, preste atenção nisso aqui, ó. Como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí, está falando de Abraão, verdade? Perante aquele no qual você creu, Abraão, a saber, Deus, vírgula, quem é Deus? O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, aqui está falando que Deus é este Criador que chama as coisas que não são como se já fossem, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já existissem. Aqui está falando do Criador. O Criador, então, ele faz o quê? Ele chama a existência. E eu anotei aqui um exemplo, como é que a luz apareceu. Você lembra? Vou te recordar aqui, Gênesis capítulo 1, verso 3, diz assim, e disse, e falou, e expressou, e disse, e chamou pelo nome, e disse Deus, haja luz. E o que houve? E houve luz. Pois muito bem, uma observação, eu não sei quanto tempo demorou entre a confissão, haja luz, chamando pelo nome, haja luz,
e realmente a luz se manifestar, eu penso que deve ter havido um intervalo de tempo, assim como é o livro de Gênesis, porque você não pode supor, eu espero que você entenda, que quando fala que no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez aquilo, no terceiro dia fez aquilo outro, eu espero que você não esteja pensando que foi no espaço de 24 horas. É claro que não foi, porque quem fez os animais, as feras por aí, foi Deus, e a estes ele ordenou que fossem herbívoros, verdade? E os dinossauros foram criados por Deus e eram herbívoros, então eu não posso esperar que a minha excelente audiência esteja pensando que o livro de Gênesis está falando de uma semana de 7 dias. Entenda bem o que eu estou dizendo. Então vamos voltar aqui. Chamar pelo nome. Deus disse, haja o quê? Eu quero a luz, haja luz. Então ele falou o nome, luz. E se você der uma passeada aqui pelo livro de Gênesis, você vai ver que quando Deus estava dando forma a todas as coisas, todas elas ele as chamou pelo nome. É importante que você entenda isso, porque você é um criador, porque você é um Deus, por ser filho de Deus. Então você deve ter o mesmo espírito de fé, que chama as coisas que não são como se fossem. Não é isso que está dizendo em Hebreus? Certeza e convicção daquilo que você não está vendo? Mas você já está o quê? Falando, hablando. Então isso quer dizer que você está chamando a existência, mesmo que ainda você não esteja o quê? Vendo. Ah, muito bem. Mas é importante você chamar pelo nome. Eu quero um namorado. Chame pelo nome aí, né? Agora, vamos ver uma outra passagem aqui. Jesus de Nazaré era o próprio Criador vestido de carne, verdade? No livro de João, no capítulo 1, né, parece, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era o próprio Deus, e o verbo estava com Deus. Depois ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando de Jesus de Nazaré, porque foi o próprio Deus feito, vestido por um corpo de carne e habitando aqui nessa terra. Então nós entendemos e cremos que Jesus não era o Filho, nada. Jesus era o próprio Deus vestido por um corpo de carne, e sendo ele o próprio Deus, ele era o Criador. E olha só o que ele falou ao pessoal que estava ali à sua volta. João 14:12 diz assim: na verdade, eu digo para vocês que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Ou seja, Jesus está dizendo, olha só, vocês são deuses, entendeu? Vocês podem fazer, são capazes de fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. E se você crê em mim, você fará até mesmo coisas maiores que estas. Ou seja, as pessoas estavam em volta de Jesus, abismadas com aquilo que ele estava fazendo, com todos os milagres que ele estava realizando, com as coisas que ele estava chamando à existência para acontecer naqueles dias, e realmente aconteciam. O cego viu, o coxo andou, a mulher ficou curada da hemorragia, e essas coisas todas que Jesus fazia. E ele falava assim: olha, vocês são capazes, se vocês creem em mim, vocês são capazes de fazer as mesmas coisas que eu faço. Quando ele diz se vocês creem em mim, ele não está dizendo só se vocês creem que eu sou Deus, se vocês creem que eu sou o Criador. Ele está falando só isso, porque ele disse isso. Aquelas pessoas ali estavam confundidas. Tem um exemplo muito claro em Filipe, que Filipe disse assim: mestre, mostra-nos o Pai, para que a gente esteja realmente confiado que você é quem diz ser que é. E Jesus falou: poxa, Filipe, você está há tanto tempo com o Pai, comigo, né? E você ainda não me conhece? Entendeu? Então, Jesus
e Deus, e o Pai, o Criador, eram a mesma pessoa, porém ele estava vestido por um corpo de carne, por um propósito definido. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz que se aquelas pessoas que estavam ali soubessem quem era ele, não teriam crucificado ele. E se não tivessem crucificado ele, ai de nós! O diabo estaria vivo, o inferno estaria vigorando, a lei de Moisés estaria de pé, o pecado faria separação, ainda estaria impedindo essa barreira toda, é verdade? Então ele tinha que ir à cruz, e se ele tinha que ir à cruz, aquelas pessoas não poderiam saber quem era ele, claramente, porque senão quem teria a coragem de crucificá-lo? Não é verdade? Então ele estava se expressando dessa maneira. Uma hora ele falava: olha, eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai, vem ao Pai a não ser por mim, vem ao Pai. Se ligue nessas expressões. Ele não disse assim, ninguém vai ao Pai, não, ele falou, ninguém vem, ou seja, ele era o próprio Deus, Criador. Então ele estava dizendo aqui que os que crescem nele, os que creem nele, melhor dizendo, poderiam fazer coisas maiores do que aquelas que ele fazia. Então ele está dizendo, vocês também são criadores, porque vocês são meus filhos, e os meus filhos têm a minha identidade. Claro, então toda a criação começa a ser formada a partir de uma palavra, de algo que você fala, de algo que você expressa e põe para fora, entendeu? A grande questão é que as palavras que você diz têm poder. E muita gente não sabe disso, espero que você já saiba. Se não sabe, hoje está sabendo, se não sabia antes dessa ministração aqui. Então, qual é a questão aqui para a gente resumir? A questão maior de todas é ao que você está dando vida? Ora, Deus vestido de carne em Jesus de Nazaré disse assim: sai pela tua boca aquilo que está transbordando na tua mente. Aquilo que transborda no coração sai pela boca. Foi isso que Jesus falou, verdade? Então, se uma pessoa é negativa no seu falar, significa que essa negatividade é o que está abundando em sua mente, naturalmente, sem ela se dar conta. Já falei e vou repetir. Por genética, por questões fracassadas, magoadas, violadas, defraudadas do passado, isso foi criando aí uma marca tremenda. Então essa pessoa tem isso tudo na sua mente. Quando ela abre a boca, a tendência dessa pessoa é falar negativamente. E quando essa pessoa fala, ela está trazendo do mundo espiritual para o mundo material. Porque as tuas palavras têm poder. Têm poder para fazer manifestar coisas maravilhosas e também tem poder para fazer manifestar coisas horrorosas, simplesmente. Então, eu creio e sei e vejo na vida de muitas pessoas se manifestarem coisas ruins, desagradáveis, por causa das suas palavras, suas próprias palavras que essa pessoa está declarando, está confessando por aí pelos ares. Então, vou perguntar de novo, ao que, abençoado, abençoada, você está dando vida, se tuas palavras têm poder? Por que tuas palavras têm poder? Porque você é um criador. Lembrando de novo, Gênesis capítulo 1, Deus chamou as coisas pelo nome. Ai, eu vou comprar um celular velhinho, sabe? Que era do meu filho, que ele deixou aí jogado. Vou pegar esse celular e vou andar comigo para quando o ladrão vier, então me assaltar, eu dou esse celular para ele. O que essa pessoa está falando? Ela está falando que ela vai ser assaltada brevemente, daqui a pouco tempo.
vai acontecer um assalto com ela. Ela vai estar na rua, ou numa condução, ou não sei, vai estar em algum lugar e vai ter um assalto e o ladrão vai atrapalhar ela, vai molestá-la. Por quê? Porque foi isso que ela disse. Então ela criou um espírito de fé que não está escrito. Mas ela criou esse espírito de fé na sua mente, porque isso também é fé. Existe a fé positiva e a fé negativa. Me refiro, explico. A fé que chama à existência coisas maravilhosas, verdade? Uma casa como esta, um trabalho como este, uma família como esta, sabe? Essas manifestações todas como esta. E existe a fé negativa, que é a fé de, não sei, eu acho que eu vou ficar gripado. Eu não sei, eu acho que eu vou morrer de câncer, porque meu tio morreu, meu avô morreu, meu pai morreu, minha irmã morreu, não sei quem morreu, blá, 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 blá. Então essa pessoa cria esse tipo de espírito e começa a falar essas coisas, e na verdade o que é que ela está fazendo? Ela está chamando pelo nome. E eventualmente isso se manifesta. Espero que você tenha sido edificado nesse programa Café e Palavra de hoje. Fique agora com a ministração de prosperidade, mas não saia daí não, porque eu quero te perguntar, te interessa ser próspero? Deixa eu te explicar aquilo que funciona na minha vida. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Em Hebreus capítulo 7, do verso 1 em diante, conta uma história bonita acerca de Abraão. Diz que Abraão foi libertar o seu sobrinho Ló de uma certa prisão que ele estava, de uns reis de uma determinada região, para onde Ló havia decidido seguir, e ficou ali preso, e Abraão foi e o libertou, derrotou aqueles reis e ficou com toda a sua riqueza de todos aqueles reis. No caminho, Ló se encontrou com Deus, naquela manifestação chamada Melquisedeque, e entregou a Melquisedeque os dízimos de tudo. Essa é a história que está aqui compilada em Hebreus capítulo 7, no verso 1 em diante. Então, aqui fica claro que Abraão, naquela época, entregou os dízimos por agradecimento, não por obrigação. Porque dízimos e ofertas não devem ser dados em lugar nenhum por obrigação, por ameaça, e sim por agradecimento. Então, por que eu digo isso? Porque na época de Abraão não havia lei de Moisés. Aí passaram-se mais de 400 anos, Deus instituiu a lei de Moisés, e na lei de Moisés a cobrança dos dízimos era realmente uma cobrança. Deus instituiu uma tribo, chamada a tribo de Levi, para receber do povo os dízimos e as ofertas, porque a tribo de Levi era composta dos sacerdotes que ministravam no santuário. Mas a lei terminou, e agora na época da graça, os dízimos e ofertas voltaram a ser entregues por agradecimento pela libertação que Deus te deu, e não por obrigação. Por isso que em Hebreus capítulo 7, verso 8, o apóstolo Paulo diz: aqui, ou seja, hoje em dia, certamente recebem dízimos pessoas mortais, né? Como está em Salmo 82, pessoas mortais. Lá, porém, recebeu dízimos aquele de quem se testifica que vive. Então, eu considero que há pessoas que têm dificuldade com essa palavra dízimo, e eu, lamentavelmente, não posso fazer nada por isso, porque senão teríamos que anular aqui vários versos e várias passagens. O que eu sei é que isso é sagrado, e isso funciona na minha vida, na vida daqueles que estão ao meu redor e que eu vejo que são semeadores, que são dizimistas, que são ofertantes. Então, gostaria de te dizer que o primeiro passo para manifestar uma vida de prosperidade é que você separe o primeiro e entregue no ministério que te ensina. Se este é o ministério que te ensina, que te educa espiritualmente, que te dá uma informação de valor, então seja bem-vindo com a tua semente. Vai aparecer na tua tela os nossos códigos Pix. O primeiro é o meu celular, 21 99104 8388. O segundo é o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com.
Quero declarar você prosperado, assim como Abraão era, assim como todos aqueles homens do passado eram, assim como esses homens que a Bíblia diz que eram fiéis nisso, eram prosperados, porque existe um sacerdócio espiritual que atua sobre as tuas coisas materiais. E esse sacerdócio se chama o sacerdócio de Melquisedeque, que é uma ativação de multiplicação que a cobertura angelical faz em cima daquilo que você semeia. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele multiplica a tua sementeira de acordo com aquilo que você semeia. Então você vai ser prosperado de acordo com aquilo que você semear. Recebe essa palavra, abençoado? Te declaro prosperado em tudo, curado, abençoado e sempre conduzido em triunfo. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.